devil is real. And he's not a little red man with horns and a tail. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. He can be beautiful. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Because he's a fallen angel, and he used to be God's favorite. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. Antes da humanidade cair, houve uma rebelião no céu. Um querubim, criado em glória, se levantou contra Deus, e em sua queda, arrastou consigo 1/3 dos anjos. Desde então, após a queda de Adão e Eva, sua atuação passou a alcançar este mundo. A teologia bíblica não apresenta Lúcifer como uma divindade oposta a Deus, mas sim como uma criatura, ainda que de grande poder e beleza. Sua história não é um conto de 2 deuses em conflito, mas a dramática saga de uma criação que se volta contra seu criador, com consequências eternas e impactantes para toda a criação. O nome. Ao longo das escrituras, ele recebe diferentes nomes, e cada um revela a faceta da sua natureza. Lúcifer, no latim, significa portador da luz, ou estrela da manhã, associado à sua condição original antes da queda. Satanás, do hebraico Satã, que significa adversário ou acusador. Diabo, do grego diabolos, significa difamador e caluniador, aquele que divide e distorce a verdade. Demônios, do grego daimonion, são espíritos malignos que seguem a mesma rebelião que atuam sob sua influência. Satanás não está no inferno. Há uma concepção comum de que o diabo reina no inferno, como se aquele fosse o seu domínio. No entanto, as escrituras apresentam uma perspectiva diferente. Ele está aqui na terra. Jesus o chama de príncipe deste mundo, em João 14:30, indicando uma atuação real dentro da ordem presente, marcada pelo pecado e pela rebelião contra Deus. De forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como o Deus desse século, em 2 Coríntios 4:4, aquele que cega o entendimento dos incrédulos, impedindo-os de contemplar a verdade do evangelho. Portanto, o inferno não é seu trono. É o seu destino. Ele está reservado como um lugar de juízo e condenação final, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Embora a vitória decisiva tenha sido conquistada por Cristo na cruz, a consumação dessa vitória ainda aguarda o tempo determinado por Deus. Vivemos assim em um período de tensão. O reino já foi inaugurado, mas ainda não plenamente manifestado. Nesse intervalo, Satanás continua atuando com o objetivo de distorcer a verdade, promover engano e, sobretudo, corromper no ser humano aquilo que reflete a imagem de Deus. Essa atuação é evidenciada nas próprias palavras registradas nos evangelhos. Quando ao tentar Jesus, ele oferece os reinos do mundo em troca de adoração. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Estratégias de Satanás. Desde o princípio, a atuação de Satanás segue um padrão bem definido. O mal raramente se apresenta de forma explícita. Ele se disfarça, assume aparência desejável, convincente, até mesmo boa. Seu objetivo central permanece o mesmo ao longo da história: cegar o entendimento humano quanto à verdade. O apóstolo Paulo afirma que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. 2 Coríntios 4:1-6. Não se trata apenas de engano superficial, mas de uma ação espiritual que obscurece a percepção da realidade divina. Esse padrão já pode ser visto no início de tudo. No Éden, a serpente não confronta Deus de forma direta. Ela começa com uma distorção sutil da sua palavra. Em Gênesis 3 lemos: Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A estratégia não era negar a verdade imediatamente, mas enfraquecê-la por meio da dúvida. Ao dialogar com a serpente, Eva abre espaço para a mesma distorção. A dúvida dá lugar à desconfiança, e a desconfiança
prepara o caminho para o desejo. Então surge a promessa enganosa: sereis como Deus. Assim, o pecado não entrou como algo repulsivo, mas como algo aparentemente bom, desejável e justificável. E é exatamente assim que ele continua operando, porque apesar dos tempos terem mudado, a natureza humana continua a mesma. Mornidão e distrações. Como exposto em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o objetivo não é necessariamente levar o homem a um abismo imediato, mas mantê-lo distante de Deus por meio de pequenas distrações constantes. O diabo não precisa de extremos, porque quando você sabe que está errado, você busca se corrigir. O diabo quer que você tenha uma vida espiritualmente morna. Essa realidade é refletida na advertência à igreja de Laodiceia, descrita como nem fria nem quente, mas indiferente. Essa igreja se via como algo autossuficiente, rica e que não sentia falta de mais nada. Mas Jesus diz: mas não sabes quem és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, descrevendo exatamente a realidade espiritual que vivemos no tempo de hoje. A igreja de Laodiceia é a única que não recebe elogios e descreve perfeitamente a geração de hoje. Destruição da família, base da sociedade. A família sempre foi um dos seus principais alvos, porque ela é o fundamento sobre o qual a sociedade e a própria igreja se sustentam. Não se trata apenas de uma estrutura social, mas de uma instituição estabelecida por Deus para formar caráter, transmitir valores e revelar de maneira prática princípios espirituais. Desde o início, a família carrega um significado mais profundo. Ela reflete, ainda que de forma limitada, a própria natureza relacional de Deus. A comunhão, o amor, a unidade e a responsabilidade mútua presentes no ambiente familiar apontam para essa realidade, uma expressão visível de algo espiritual. Por isso, o ataque à família não acontece por acaso. Quando a família é enfraquecida, os impactos se espalham. A formação do indivíduo é comprometida, a sociedade perde sua base moral e a própria vivência da fé se torna mais superficial e instável. E olhando para a sociedade atual, vemos que esse desejo de Satanás tem tomado uma realidade cada vez mais frequente. Pais que abandonam suas famílias, mães que priorizam suas carreiras a seus lares, os crimes violentos dentro de casa têm aumentado. As pessoas estão priorizando o prazer imediato acima de compromisso. O Estado e a mídia parecem estar favorecendo, ou no mínimo, normatizando esse cenário. Opa, pausa rápida no vídeo para um recado muito importante. Você sabia que agora você pode fazer parte do nosso clube de membros? Por menos de uma coxinha por mês, você se torna um aprendiz do canal. Com isso, você ganha selos de fidelidade e emojis exclusivos, também tem prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a todos os novos vídeos e ainda participa de enquetes exclusivas para membros. E esse é apenas o começo, tá? Eu tenho planos para expandir o clube de membros futuramente, trazendo novos níveis e benefícios ainda mais profundos para quem caminha junto comigo aqui no canal. Ser um membro é a forma mais direta de apoiar a produção de conteúdo cristão de qualidade que fazemos aqui. Se você quer ter acesso a esses benefícios e ajudar o canal a crescer ainda mais, clica no botão Seja Membro aqui embaixo e vamos juntos fortalecer essa comunidade. E se você não puder ou quiser ser membro do canal, você pode contribuir dando um like ou se inscrevendo. Isso já me ajuda muito. E caso você queira começar hoje a fortalecer a fé, te convido não só para assistir o vídeo A História Prova Cristo aqui no canal, mas também conhecer o devocional que criei com base nesse vídeo. Para quem já assistiu, viu que eu foquei nas evidências e nos fatos históricos, mas eu senti que faltava um próximo passo. Como pegar todo aquele conhecimento e trazer para o lado espiritual para fortalecer a sua fé no dia a dia? Foi por isso que eu criei o devocional A História Prova Cristo. Ele é um complemento ideal para o vídeo. Enquanto o conteúdo do vídeo prova os fatos, esse material de 7 dias foca na sua jornada espiritual, ajudando você a se conectar com Deus através dessas verdades. E esse é o primeiro de muitos outros projetos que eu quero tirar do papel. É o início de uma nova fase aqui no canal, onde quero entregar materiais que realmente edifiquem a sua vida além dos vídeos. E para ficar acessível a todo mundo, eu coloquei um valor simbólico de R$ 9,90, mas que faz muita diferença. Quem compra o PDF não está apenas adquirindo um guia de estudos, está ajudando o canal a produzir mais conteúdos de alta qualidade e com mais frequência. Então se você gosta do meu conteúdo, quer fortalecer a sua fé e ainda dar aquela força, clique no link da descrição e garanta o seu guia de estudos. Agora sim, voltando pro vídeo. Como vencer Satanás na sua vida?
Bom, agora você pode estar pensando, e como eu faço para vencer Satanás na minha vida? E tem algumas dicas que eu posso te dar. A resposta começa com algo mais profundo do que atitudes externas. Começa pelas suas prioridades. É necessário parar e avaliar com sinceridade o que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração e nas suas decisões. Isso porque aquilo que está em primeiro lugar na sua vida, na prática, se torna o seu Deus. A idolatria não se limita a imagens ou pessoas. Ela acontece sempre que algo assume o lugar que pertence exclusivamente a Deus, seja sucesso, relacionamentos, dinheiro ou qualquer outra coisa. E aqui está o ponto central. Quando algo criado ocupa o lugar do Criador, a ordem da vida é distorcida. Mas isso não acontece porque Deus nos pune por egoísmo, como se exigisse atenção para si. Acontece porque ao colocarmos algo acima dele, damos início a um processo de desordem que leva à nossa própria destruição. Isso porque tudo, quando levado ao excesso e fora do seu lugar correto, deixa de ser saudável e passa a dominar. E aquilo que nos domina, inevitavelmente, nos destrói. Outra chave essencial é desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. A vida espiritual não se sustenta apenas por conhecimento ou esforço. Ela depende de relacionamento. E nessa comunhão que nasce a verdadeira paz interior. Não como ausência de problemas, mas como fruto da presença de Deus. A partir dessa intimidade surge algo indispensável: discernimento. E aqui está um dos maiores perigos. Muitas pessoas não são guiadas por Deus, mas por si mesmas. E ainda assim, acreditam estar seguindo sua vontade. Confundem seus próprios pensamentos, emoções e vontades com a voz de Deus. Por isso, sem intimidade verdadeira com o Espírito Santo, não há direção segura. A consequência é uma fé baseada em percepções pessoais e não na verdade. E isso, inevitavelmente, leva ao engano. Rejeitar a carne, morrer para o eu, essa é a base do cristianismo. Jesus não veio para nos aceitar como somos. Jesus veio para morrer pelas nossas transgressões e nos chamar para a verdade. Ele disse em Lucas 9:23: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A cruz não é sua dificuldade financeira, não é sua doença ou sua família ruim. A cruz é um instrumento de morte, e essa morte não é simbólica apenas. Ela é espiritual e prática. Como está escrito em Colossenses 3:5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Jesus nos chama a morrer para nós mesmos e viver para a verdade. Diante de tudo isso, é preciso evitar dois extremos que são igualmente perigosos. De um lado, estão aqueles que negam a existência do diabo, tratando tudo como se fosse apenas psicológico, cultural ou humano. Do outro, estão os que veem o diabo em tudo, atribuindo a ele cada detalhe da vida, como se ele fosse onipresente e tivesse controle sobre tudo. Os dois extremos são enganosos. Negar sua existência é ignorar uma realidade espiritual descrita nas Escrituras, mas supervalorizá-lo é dar a ele um lugar que não lhe pertence. Jesus já venceu. A vitória foi conquistada na cruz. O destino de Satanás já está determinado. Ele está com os dias contados. Mas enquanto esse tempo não se cumpre completamente, ele continua atuando, tentando levar o maior número possível de pessoas com ele, cegando, distraindo e afastando da verdade. E é por isso que essa mensagem não é apenas informativa, ela é um chamado para você se aproximar de Deus de forma real, para alinhar suas prioridades, para buscar intimidade com o Espírito Santo, para viver uma vida de renúncia e de verdade. Mas também é um alerta: não viva obcecado pelo diabo. O foco da sua vida não deve ser o inimigo, deve ser Deus, porque no fim, a vitória não está em entender tudo sobre Satanás, mas em permanecer firme em Cristo. Se você gostou desse vídeo, considere apoiar o canal curtindo, hypando e deixando um comentário. Isso faz muita diferença e me ajuda muito a continuar produzindo vídeos com mais regularidade aqui no canal. Se esse tema te chamou a atenção, compartilhe esse vídeo com alguém que também tem curiosidade sobre esse assunto. Pode fazer mais diferença do que você imagina. E acima de tudo, permaneça firme na caminhada. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.